Bom dia a todo mundo. Meu nome é Fábio, professor de álgebra linear do curso de vocês, tanto de ciência da computação como engenharia de produção. Bom, a gente vai iniciar nosso curso falando de matrizes, tá? Que é uma estrutura matemática que inicialmente a gente pode entender como uma estrutura criada para poder armazenar informações. Tá? Então, vou dar um exemplozinho aqui geométrico. Imagine aqui que você tenha um cubo, tá? E esse cubo ele tem coordenadas, marcando aqui, ó, 0, 0, 0, que é esse primeiro vetor aqui. Aqui em cima é o vetor 1, 1, 1. Se a gente preencher aqui, ó, sistema de coordenadas, né? Aqui é o 0. Então, esse meu primeiro vetor, ele vai ter as coordenadas 1, 1 e 1, esse último vetor, né? E você vai ter aqui para cada um desses pontos aqui, na verdade são pontos, né, cartesianos. Aqui a gente vai ter x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0. Então, esse camarada aqui. Aqui a gente vai ter x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Esse segundo aqui. Esse camarada aqui a gente vai ter x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0. Então, esse cara aqui. E aqui em cima, z igual a 1, x igual a 0, y igual a 0. E assim você vai nos outros dois ali aqui na parede. Que são esses aqui e esse aqui. Então você tem um conjunto de informações que você pode armazenar esse conjunto de informações de uma maneira que a gente chama matricial, né? Deixa eu jogar para cá. Então você pode montar uma estrutura dessa forma e armazenar aquelas informações que são as coordenadas dos pontos de um cubo no sistema cartesiano x, y, z, com um dos vértices começando em 0, 0, 0 e a outra ponta no 1, 1, que é o vértice oposto. Bom, essa estrutura, né, que é a matriz, ela vai ser representada sempre uma letra maiúscula, no caso aqui a gente está chamando de A, e essa organização, tá, que a gente diz que são linhas por colunas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, linha 1, que é essa primeira aqui. E aqui embaixo a gente tem uma linha 8. Que é essa aqui. E aí você vai ter linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, nesse caso aqui, né? Então, cada uma dessas linhas aqui, elas têm 3 elementos. Todas elas. Então, você vai ter aqui 3 elementos. E aí você vai ter a indicação, que é a indicação da coluna. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a coluna 1, aqui a gente tem a coluna 2, e aqui a gente tem a coluna 3. Colunas. Tá? Então, a organização da matriz ela fica dessa forma: linhas, né, na horizontal, colunas na vertical. E aí, para você identificar um elemento dentro dessa estrutura, fica muito simples. Porque se você quer saber o elemento que esteja na linha 5, por exemplo, coluna 2, basta eu percorrer aqui, contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou na linha 5 aqui e coluna 2.
Ó, 1, 2. Então eu vou pegar essa interseção. O elemento que eu quero é esse aqui, o elemento 1, número 1. Tá? E aí você consegue percorrer qualquer matriz, sabendo o número de linhas e de colunas. A forma geral da matriz, tá? Vamos pegar ela aqui, jogar para cá para a gente poder trabalhar. A matriz ela pode ser escrita de uma forma geral, tá? Que é essa forma aqui, chama de forma geral da matriz, porque aqui eu não especifico o número de linhas e colunas, eu chamo de M e N, onde M e N pode ser qualquer número inteiro positivo. Tá? A gente pode observar que no primeiro exemplo aqui, eu usei o colchete para poder representar a matriz, e aqui eu estou usando parênteses. Todas as formas é válida. Tá? Todas elas são válidas. Então aqui, na fórmula geral, o que a gente faz é representar a matriz, tá? sem especificar qual é o valor dos elementos, né? E nem o número de linhas e colunas. Então aqui, por exemplo, né, eu especifico aqui, ó, M linhas. Então eu teria assim, ó, o elemento 1, 1, o elemento 2, 1, que é linha 2, coluna 1, o elemento 3, 1, e assim vai, até eu chegar à linha M, o elemento M1. A mesma coisa aqui, né? Eu tenho N colunas, então eu teria o elemento 1, 2, que está mudando é a coluna, o elemento 1, 3, até chegar naquele último elemento, que é o elemento 1N. E, obviamente, aqui a gente vai preenchendo a linha 2, coluna 2, elemento 2, 2. Linha 3, coluna 2, elemento 3, 2. Linha 2, coluna 3, elemento 2, 3. Linha 3, coluna 3, elemento 3, 3. E você consegue, assim, montar a matriz. Obviamente, aquele exemplo que eu já trouxe, ele é uma forma bem compacta da gente representar essa matriz genérica, né? Aqui é M, coluna 2, linha M, coluna 3. E o último elemento aqui da matriz vai ser linha M, coluna N. E a gente sempre fechando a matriz aqui, ó. E vamos colocar aqui A igual. Uma maneira bem compacta também, além da representação aqui com a letra maiúscula, é você fazer essa representaçãozinha aqui, ó. Você tem uma matriz A de ordem, e aí agora a gente vai falar na questão do tamanho da matriz, ordem M por N. Ou seja, o tamanho da matriz, ele vai te dizer quantas linhas e colunas tem a sua matriz. Obviamente, né, quando você faz isso, você está dizendo o número total de elementos dessa matriz. Que é o quê? Se você tem M linhas e N colunas, a sua matriz A, ela vai ter M vezes N elementos. Então, no nosso exemplo aqui em cima, que foi a nossa motivação, a matriz que armazena ali as coordenadas de um cubo, um sistema de coordenada cartesiano,
né, onde o primeiro vértice lá está no 000 e o último está no 1. Essa matriz ela tem ordem 8×3. E ela vai ter quantos elementos? Aí é só a gente fazer a continha, né? 8 vezes 3, 3 vezes 8 tanto faz. E você chega que ela tem 24 elementos. Tá, essas informações iniciais elas são importantíssimas para você entender o tipo de informação que você tem na mão. Como acessar essa informação, como interpretar essas informações. Bom, dito isso, né, a gente tem mais uma informaçãozinha aqui, que é com relação à igualdade de matrizes. Duas matrizes são ditas iguais se seus elementos correspondentes são iguais. O que são os elementos correspondentes? Se eu digo que essa matriz aqui é a matriz A e essa matriz é a matriz B, então o que eu tenho que verificar é se cada elemento A e J é igual a cada elemento B e J. Tá? Em que, né, já introduzindo aqui mais uma notação sobre matrizes, os subscritos, né, os índices IJ, eles são índices utilizados para percorrer a linha, no caso de I, e J para percorrer a coluna. Então, nesse exemplo aqui da matriz genérica, onde eu falei que M é o total de linhas, né, da matriz, então a gente tem o quê? Que I ele vai variar de 1 até M, que é o total de linhas. E J ele vai variar de 1 até N, que é o total de colunas. Então, quando a gente expressa IJ, quer dizer que a gente está generalizando, ou seja, para qualquer elemento IJ que esteja dentro desse contexto. Tá? Então, duas matrizes são ditas iguais quando seus elementos correspondentes são iguais, ou seja, o elemento A1 é igual ao elemento B1, o elemento A12 é igual ao elemento B12. E aqui eu acabei colocando aqui umas expressões diferentes para o aluno só fazer um treinamento mental e verificar se essa igualdade é verdadeira. Bom, uma outra situação é classificação dessas matrizes, o tipo de matrizes que existe. Então eu já fiz uma lista aqui pré-selecionada no material que eu vou mandar para vocês por PDF, mas vou passar uma a uma aqui para explicar. Duas matrizes, vou ter que diminuir aqui um pouquinho, que eu acabei exagerando no tamanho. Duas matrizes, elas são ditas, uma matriz ela é dita nula se todos os elementos dela é igual a zero. E você já vê aqui que eu já uso essa notação aqui, ó, A e J. E aqui eu defino quem é I e defino aqui quem é J. Então, uma matriz é dita nula se você olhar para esses elementos, né, todos os elementos dessa matriz, sem exceção, é igual a zero. Quando eu coloco reticências aqui, é para indicar que ele começa com zero e termina com zero na linha, na coluna e na diagonal. Né? E a gente vai ver agora sobre essa questão da diagonal. Novamente eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho o tamanho.
matriz quadrada, importantíssimo a gente verificar isso, até porque no exemplo que nós vimos aqui em cima, inicial, essa matriz ela tem 8 linhas e 3 colunas. Então, um tipo muito especial de matriz é chamada matriz quadrada. A matriz quadrada é uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, M é igual a N. E aí você pode dizer, no caso da matriz quadrada, que essa matriz ela tem ordem N. Ou seja, ela tem N linhas e N colunas. Então, o tamanho da matriz é N. E, obviamente, o número de elementos N ao quadrado, que é o número de linhas vezes o número de colunas. Tá? Novamente, aqui a gente usa sempre agora o subscrito I e J para representar a variação na linha para I e a variação na coluna para J. Então a matriz quadrada é uma matriz muito especial e a gente vai explorar ela bastante agora. Bom, entrando aqui no universo das matrizes quadradas, nós temos aqui a matriz diagonal. Se você prestar atenção, a matriz diagonal aqui, ela é uma matriz que ela só tem elementos não nulos nessa diagonal. E ela é matriz diagonal por quê? Bom, aí vem da geometria, né? Se nós temos um quadrado aqui, certo? Tá mal desenhado meu quadrado, mas a linha que liga os dois vértices opostos, tanto nessa direção como nessa aqui, né? Então, vamos estar nessa direção, que é o que a gente usa aqui na matriz, ela é chamada de diagonal. Como nós temos aqui uma matriz quadrada, então essa carreira aqui de valores, nessa posição da diagonal do quadrado, é chamado de a diagonal da matriz. Tá? Então, numa matriz diagonal, todos os elementos A e J que não estejam na diagonal é igual a zero. Ou melhor ainda, matematicamente falando aqui, ó, quando I é diferente de J. Ou seja, os elementos que estão na diagonal é somente quando I é igual a J. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 3. E vai até a última linha N, coluna N. E você tem aí a matriz diagonal. Matriz quadrada, que só tem elementos não nulos na diagonal dela. Bom, e aí, um caso aqui também interessantíssimo, né? É a matriz identidade. Essa matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, cujo os elementos da diagonais são iguais a 1. Todo elemento IJ é igual a 1. Então, a gente chama de matriz identidade também porque quando nós formos ali dar uma olhada em operações aritméticas com matrizes, né? A gente vai ver que a matriz identidade ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Ok? Então, isso aqui é um caso de matriz especial, importantíssimo. Matriz triangular superior. Novamente, né? Se nós pegarmos aqui um quadrado, se a gente tem um quadrado e a gente divide esse quadrado aqui, traça a diagonal, o que sobra para a gente? Ó? Um triângulo aqui em cima e um triângulo aqui embaixo.
Então, a matriz triangular superior é exatamente essa matriz que ela forma um triângulo. Na parte superior dela, incluindo a diagonal. Exatamente como foi feito aqui, no quadrado. Obviamente, se a gente tem uma matriz triangular superior, a gente vai ter o que? Uma matriz triangular inferior. Vou botar ela aqui para aproveitar o desenho. Então, a gente tem aqui a matriz que forma um triângulo inferior. Acabei invertendo as cores aqui, né? Um triângulo inferior na matriz, incluindo a diagonal da matriz, né? Então a gente tem uma regrinha para essas duas, né? Que é essa aqui, ó. Sempre a J vai ser igual a zero, sempre que I for maior do que J. Ou seja, o número da linha for maior que o número da coluna. Então a gente está linha 2, coluna 1, 0. Linha 3, coluna 1, 0. Você vai. Linha 2, coluna 2, não é 0. Linha 2, coluna 3, não é 0. E a mesma regra aqui. Só que aqui inverte, né? O A e J é 0 sempre que I for menor do que J. Né? Ao contrário dessa aqui. Outras formas aqui de matrizes. Eu vou minimizar essas aqui também. Que eu acabei não mencionando isso aqui por causa do programa que eu estou usando aqui para gravar. Depois eu vejo essa última aqui, o que está acontecendo. Bom, matriz coluna é a matriz onde você tem somente uma coluna. A gente também pode chamar a matriz de coluna de vetor, ou N-upla. Né? Então a matriz coluna é a matriz A, onde todos os elementos A e J têm essa ordem aqui, M por 1. M linhas, uma coluna. Tá? Para quem vem lá do ensino médio, né, aí vê, vetorzinho, vê a representação dela é esse aqui, né? Vamos botar aqui um vetor qualquer aqui. -3, 0, por exemplo, né? Na verdade, a representação desse vetor V aqui dentro de álgebra linear, ele vai ser sempre dessa forma aqui, ó, em forma de matriz coluna. Nós não vamos mais representar vetor aqui em álgebra linear com essa notação. A gente vai usar somente com forma de matriz coluna. E a matriz linha é onde você só tem uma linha. Você tem N colunas e uma linha. E por fim aqui, nós temos mais dois modelos aqui de... Eu não sei por que não está diminuindo isso aqui. Bom, vamos falar do primeiro. É a matriz simétrica. Essa matriz simétrica, ela vem lá da geometria também, né? Igual matriz quadrada e tal, triangular. E eu acabei fazendo alguma coisa aqui que eu não entendi o que eu fiz. O que eu fiz? Eita, fiz besteira. Vamos lá, estou aprendendo a usar essas ferramentas aí. Tá. A matriz simétrica, vamos destacar aqui, ó, a diagonal principal dela. Tá? E ela é simétrica porque os elementos, ele tem essa simetria com relação à diagonal principal. Esse elemento é igual a esse, né?
esse elemento aqui, ó, vai ser igual a esse. Esse elemento é igual a esse, ou seja, os elementos eles são simétricos com relação à diagonal principal, né? Então a matriz é uma matriz quadrada de ordem n, onde todo elemento AJ é igual ao elemento AJI, exceto a diagonal principal, que não tem como fazer simetria, ela é única, né? Então, aqui eu botei duas representações, né? Na verdade, até esse símbolo aqui não está correto, não. Mas aqui eu botei para indicar isso aqui, ó, o A12 e o A12 aqui. Quer dizer, na verdade, esse aqui seria aqui, ó, o A21. Aí eu botei só para indicar que é o mesmo valor numérico. E aí a gente tem a matriz antissimétrica. Aí eu já dei um exemplo aqui, no caso da matriz antissimétrica. Por quê? A matriz é uma matriz quadrada, onde o elemento AJ é igual a menos o elemento AJI. Então tem essa diferença para a matriz simétrica. Matriz simétrica, o elemento AJ é igual ao elemento AJI. Aqui é o contrário, né? É menos. Então com isso faz com que a diagonal principal seja igual a zero, né? A11 igual a menos A11 não faz sentido. Só vai fazer sentido quando isso for zero, tá? E aqui você, por exemplo, botei aqui, ó, menos raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui. 6, menos 6. E assim vai. Então, botei um exemplozinho básico, só para a gente poder entender. E com isso, a gente termina aí nossa aula sobre matriz, tipo de matrizes, né? E como identificar os elementos de uma matriz.